o prazer começa a cobrar. Em algum momento da vida, quase todo mundo passa por isso. Aquilo que antes dava prazer começa a cansar. Isso não ocorre de repente, ou de uma forma dramática. Isso acontece aos poucos. Você continua fazendo as mesmas coisas, buscando os mesmos estímulos, repetindo escolhas que antes pareciam leves. Mas alguma coisa muda. O corpo começa a responder diferente. O entusiasmo diminui. A sensação de descanso não vem mais. E mesmo assim, você segue achando isso normal. Talvez porque parar para questionar seja desconfortável. Ou porque admitir o cansaço pareça fraqueza. Talvez porque ninguém nos ensinou a perceber o momento exato em que o prazer deixa de nutrir e começa a desgastar. Hoje, vamos falar sobre isso. Sobre o ponto em que o prazer vira cansaço. E sobre o que o corpo tenta dizer quando começamos a ignorá-lo. Capítulo 1. Prazer não é bem-estar. Existe uma confusão silenciosa que foi se formando com o tempo, e hoje parece natural, a ideia de que prazer e bem-estar são a mesma coisa. Durante muito tempo, aprendemos a medir a qualidade da vida pela intensidade das sensações. Se algo gera conforto imediato, distração ou alívio rápido, tende a ser classificado como bom. O problema é que o prazer opera quase sempre no curto prazo. Ele resolve o agora, mas raramente conversa com o depois. O prazer alivia tensões momentâneas, ocupa vazios, suaviza incômodos. Ele funciona bem como resposta imediata ao cansaço, ao tédio, à frustração. Mas ele não pergunta como estaremos amanhã. Não se compromete com continuidade. Ele aparece, cumpre sua função pontual e desaparece, deixando intactas as causas que geraram a necessidade dele. O bem-estar, por outro lado, é mais silencioso e menos sedutor. Ele não entrega picos constantes de satisfação. Muitas vezes, nem chega a ser percebido como prazer no sentido comum da palavra. Mas ele sustenta. Ele cria condições para que o corpo e a mente se reorganizem, se recuperem e sigam funcionando sem desgaste excessivo. Essa diferença é crucial. O prazer pode existir mesmo quando estamos em desequilíbrio. O bem-estar não. Ele exige coerência entre o que fazemos, o ritmo que mantemos e os limites do corpo. Quando estamos cansados, porém, raramente buscamos essa coerência. O corpo não pede equilíbrio quando já está sobrecarregado. Ele pede alívio. Algo que faça parar de sentir, ainda que por pouco tempo. É nesse ponto que o prazer rápido entra como substituto do cuidado real. Não é que escolhemos conscientemente o que nos prejudica. Escolhemos o que parece possível naquele momento. O que não exige mudança, nem revisão, nem pausa. O que oferece um descanso ilusório, sem nos obrigar a enfrentar o cansaço de verdade. Aos poucos, isso cria um padrão perigoso. Passamos a confundir sentir menos com estar melhor. E quanto mais cansados ficamos, mais dependentes nos tornamos desse tipo de prazer, que alivia no instante, mas cobra no corpo mais tarde. Nesse estágio, já não estamos escolhendo o que nos faz bem. Estamos apenas tentando sobreviver emocionalmente ao dia. E o corpo, mesmo silencioso, começa a registrar essa diferença. Capítulo 2. O corpo sempre avisa. O corpo raramente grita no começo. Ele prefere avisar em silêncio. Os primeiros sinais costumam ser discretos, quase fáceis de justificar. Uma tensão que aparece sem causa aparente. Um cansaço que não se resolve com uma noite de sono. Uma irritação que surge mesmo em situações pequenas. Nada disso acontece por acaso. São mensagens iniciais, tentativas do corpo de comunicar que algo está sendo ultrapassado. O corpo funciona como um sistema de autorregulação. Quando o ritmo está compatível com os limites, ele se ajusta. Quando algo começa a pesar demais, ele sinaliza. Não para punir, mas para proteger. Antes de interromper, ele negocia. O problema é que aprendemos a ignorar essas negociações. Fomos ensinados a tratar desconforto como normalidade. A acreditar que tensão faz parte da vida adulta. Que exaustão é só uma fase. Que irritação constante é consequência inevitável da rotina. Aos poucos, aquilo que deveria chamar atenção passa a ser visto como pano de fundo. A mente costuma seguir em frente mesmo quando o corpo pede ajuste. Ela racionaliza. Cria explicações rápidas. Promete descanso no futuro. E enquanto isso,
o corpo continua registrando tudo. Não apenas como sensação física, mas como memória orgânica. Na psicologia, isso é bem conhecido. Quando os sinais iniciais são ignorados, o corpo tende a intensificá-los. O que era desconforto vira dor. O que era cansaço vira esgotamento. O que era irritação vira intolerância. Não porque o corpo falhou, mas porque a linguagem suave não foi escutada. Existe um momento em que o corpo deixa de pedir e começa a impor. Ele faz isso por meio de sintomas mais claros, mais difíceis de contornar. Paradas forçadas, queda de energia, adoecimentos recorrentes. Não como castigo, mas como último recurso. Escutar o corpo exige algo que a vida moderna raramente oferece: atenção sem julgamento. Não para tentar consertar tudo de imediato, mas para reconhecer o que está sendo dito antes que a mensagem precise ser amplificada. O corpo sempre avisa. A questão nunca é se ele falou. É se houve espaço para escutar. Capítulo 3. Quando ignorar vira padrão. Do ponto de vista psicológico, ignorar o corpo raramente começa como uma escolha consciente. Quase nunca alguém decide, de forma clara, se desconectar de si mesmo. Isso acontece aos poucos. Vira hábito. Vira modo de funcionamento. A pessoa aprende a seguir em frente apesar do cansaço. Aprende a empurrar sinais para depois. Aprende a atravessar o dia sem perguntar como está, apenas o que ainda precisa ser feito. Limites deixam de ser informações e passam a ser vistos como obstáculos a serem superados. Esse tipo de adaptação é valorizado socialmente. Ser resiliente, produtivo, disponível, aguentar, dar conta. O problema é que, internamente, essa postura cria uma divisão silenciosa. A mente assume o controle absoluto, enquanto o corpo passa a ser tratado como algo que precisa acompanhar, não como algo que precisa ser escutado. Com o tempo, essa desconexão se automatiza. A pessoa já não percebe quando ultrapassa seus próprios limites, porque isso se tornou normal. O estado de alerta constante vira base. O desconforto deixa de ser exceção e passa a ser o chão sobre o qual se vive. É nesse ponto que o preço começa a aparecer. Não de forma imediata. Não como um evento único. Mas de maneira acumulada. Um desgaste que se constrói dia após dia, sem alarde, até se tornar difícil de ignorar. Bessel van der Kolk descreve isso com clareza ao mostrar como experiências emocionais não reconhecidas ou não processadas encontram caminhos físicos para se manifestar. Aquilo que não é simbolizado pela mente precisa de outro lugar para existir. E o corpo se oferece como esse lugar. Sintomas, tensões, fadiga persistente, alterações de sono ou de humor não surgem do nada. Muitas vezes, são formas de expressão. O corpo passa a falar aquilo que a mente, por hábito ou defesa, deixou de ouvir. Por isso, o esgotamento nem sempre está ligado ao excesso de esforço visível. Muitas vezes, ele nasce da ausência de escuta interna. Não é apenas o que se faz demais, mas o que se sente e não se reconhece. Não é só sobrecarga. É sobre desconexão. Ignorar o corpo, quando vira padrão, não é sinal de força. É sinal de uma adaptação que passou do limite. E toda adaptação que ignora sinais internos acaba cobrando seu preço de outra forma. Capítulo 4. O prazer como fuga. Existe um momento sutil em que o prazer deixa de ser uma escolha consciente e começa a funcionar como fuga. Não é algo que se percebe facilmente, porque externamente tudo parece normal. A pessoa continua vivendo, consumindo, se distraindo, se recompensando. O movimento só muda de intenção. Comer já não vem da fome, mas da necessidade de sentir alguma coisa. Buscar estímulos não nasce do desejo, mas da dificuldade de ficar em silêncio. Preencher cada intervalo do dia vira uma forma de não entrar em contato com o próprio estado interno. Isso não acontece por falta de força ou de disciplina. Acontece porque sentir exige presença. E presença exige disposição para perceber o que está desconfortável, confuso ou ainda sem resposta. E nem sempre estamos prontos para isso. Enquanto estamos distraídos, não precisamos encarar perguntas difíceis. Não precisamos admitir que algo perdeu o sentido, ou revisar escolhas que já não nos representam. O prazer rápido cria uma espécie de amortecedor entre a consciência e aquilo que dói. Psicologicamente, esse tipo de prazer funciona como um anestésico emocional.
Ele não resolve o desconforto, mas reduz temporariamente a intensidade com que ele é sentido. Por alguns minutos, por algumas horas, o corpo relaxa, a mente se ocupa, a inquietação diminui. O problema não está no prazer em si, mas no papel que ele passa a desempenhar. Quando ele se torna a principal estratégia de regulação emocional, o corpo começa a associar alívio apenas à distração, nunca ao cuidado real. E assim o ciclo se repete. Com o tempo, o prazer deixa de restaurar e passa a cansar. Aquilo que deveria aliviar começa a exigir doses maiores, estímulos mais intensos, mais frequência. O efeito diminui, mas a necessidade aumenta. É nesse ponto que o prazer revela sua função defensiva. Ele protege do contato, mas também impede a escuta. E quanto mais evitamos sentir, mais o corpo acumula aquilo que não encontrou espaço para ser reconhecido. O prazer como fuga não é um erro moral. É um sinal. Um pedido indireto de pausa, de atenção, de reconexão. E ignorar esse sinal é apenas adiar um encontro que, cedo ou tarde, se torna inevitável. Capítulo 5. O corpo como relógio. Sêneca dizia que não é o tempo que nos falta, mas a forma como ele escorre sem que percebamos. O corpo costuma ser o primeiro a registrar essa perda. Antes que a mente formule qualquer explicação, o corpo já sentiu que algo está fora de ritmo. Quando vivemos em desacordo com nossos próprios limites, o corpo acusa. Ele se cansa antes que o discurso racional aceite. Ele desacelera quando insistimos em acelerar. Ele envia sinais quando percebe que estamos gastando energia sem retorno real. O desperdício de tempo não aparece apenas em agendas cheias ou dias sem pausa. Ele se manifesta de maneira mais silenciosa, no sono que não repara, na tensão que se instala sem um motivo claro, na irritação que surge mesmo em situações pequenas. O corpo começa a marcar o tempo não em horas, mas em desgaste. Nesse sentido, o corpo funciona como um relógio biológico e existencial. Ele não mede produtividade, mede coerência. Quando o modo de viver se distancia demais daquilo que pode ser sustentado, o corpo começa a atrasar, falhar, resistir. Não por sabotagem, mas por proteção. Escutar o corpo, para Sêneca, não seria um ato de indulgência nem de fragilidade. Seria uma forma de vigilância interior. Uma atenção contínua sobre como estamos atravessando os dias, não apenas sobre o que estamos fazendo neles. Essa vigilância não é moral, nem rígida. Não exige disciplina extrema, nem mudanças radicais. Exige honestidade. A disposição de perceber quando algo está custando mais do que devolve. Quando o prazer começa a cansar. Quando a rotina deixa de sustentar. O corpo não pede que a vida pare. Ele pede ajuste. E muitas vezes, esse ajuste começa simplesmente, quando deixamos de tratá-lo como obstáculo, e passamos a reconhecê-lo como um indicador preciso de como estamos usando o tempo que temos. Capítulo 6. 1 minuto de atenção muda tudo. Escutar o corpo não exige grandes rituais, nem mudanças dramáticas de rotina. Na maioria das vezes, exige apenas algo que quase nunca fazemos: parar por 1 minuto sem tentar resolver nada. Esse minuto não é para consertar a vida. É para perceber. Para criar um intervalo entre o estímulo e a resposta. Um pequeno espaço onde a consciência consegue entrar antes que o hábito assuma o controle. Nesse instante, perguntas simples começam a revelar muito. O cansaço que você sente é físico ou emocional? É falta de descanso ou excesso de tensão mental? A fome é do estômago ou é uma busca por conforto, distração ou alívio rápido? A respiração está curta, presa no peito, ou consegue descer com calma? Até a irritação muda de significado quando observada. Ela pertence a esse momento específico ou é algo que vem sendo carregado há mais dias? Muitas vezes, não estamos reagindo ao agora, mas ao acúmulo de tudo que não foi percebido antes. Esse tipo de atenção não resolve a vida. Não elimina problemas, nem substitui decisões difíceis. Mas impede que o desgaste continue invisível. Ele transforma o corpo de cenário silencioso em participante da experiência. Quando começamos a prestar atenção, certas escolhas perdem força por si mesmas. Não porque alguém proibiu, mas porque deixam de fazer sentido. Certos excessos não parecem mais necessários. Certas pausas deixam de ser vistas como fraqueza e passam a ser reconhecidas como lucidez. 1 minuto de atenção não muda tudo de uma vez, mas muda a direção.
E ao longo do tempo, isso faz toda a diferença. Capítulo 7. Sentido sem romantização. Camus falava do esforço contínuo, do empurrar da pedra, não como algo heróico ou inspirador, mas como algo que precisa ser compreendido com lucidez. Não há promessa de recompensa futura, ou um final épico. Existe apenas o gesto repetido e a consciência de estar nele. O problema não é o esforço em si. Toda vida exige esforço. O problema começa quando seguimos empurrando, sem jamais perguntar se aquilo ainda faz sentido, para quem empurra. Quando o movimento continua por inércia, por medo de parar, por falta de espaço para questionar. Nesse ponto, o corpo costuma ser o primeiro a perceber o desalinhamento. Ele sente antes da mente formular. Ele acusa o excesso antes que a narrativa racional encontre justificativas. O cansaço deixa de ser apenas físico. A tensão deixa de ter causa clara. O desconforto aparece mesmo quando, teoricamente, tudo está em ordem. Ignorar esses sinais não torna a vida mais forte, torna a vida mais dura. O prazer começa a perder a leveza e passa a funcionar como compensação. O descanso deixa de ser natural e passa a carregar culpa. A rotina vira algo que precisa ser suportado, não vivido. Camus não propunha desistir da pedra. Ele propunha consciência. A diferença é sutil, mas profunda. Quando há consciência, o esforço não nos esvazia completamente. Quando não há, até aquilo que deveria sustentar começa a nos consumir. Viver com sentido não é romantizar o sofrimento. É recusar a anestesia. É aceitar o esforço que faz sentido e ter coragem de perceber quando ele já não faz. E na maioria das vezes, essa percepção começa no lugar mais honesto que existe, o corpo. Capítulo 8. Aprender a escutar é aprender a viver. Quando o prazer começa a cansar, isso não é sinal de fracasso pessoal. É sinal de percepção. Algo em você começou a notar que repetir os mesmos estímulos já não sustenta o que está sendo gasto por dentro. Nem tudo que dá prazer faz bem quando se transforma em automatismo. E nem tudo que faz bem chega com conforto imediato. Cuidar, muitas vezes, começa com pequenos incômodos. Parar antes de colapsar, aceitar limites, deixar de usar o prazer como compensação silenciosa. Escutar o corpo é reaprender a viver com menos violência contra si mesmo. É reconhecer sinais antes que eles precisem se transformar em sintomas. É trocar anestesia por presença, mesmo quando essa presença revela cansaço, desalinhamento ou necessidade de ajuste. Para transformar isso em prática, não como regra rígida, mas como exercício de atenção, experimente algo simples ao longo dos próximos dias. Em algum momento do dia, pare por 1 minuto e observe 3 coisas, com honestidade. Primeiro, como está o seu nível real de energia, não o que você gostaria de ter, mas o que existe agora. Depois, preste atenção se o que você busca naquele momento é cuidado ou distração. Por fim, perceba se o próximo passo que você pretende dar respeita ou ignora o seu estado atual. Esse pequeno gesto não muda a vida de uma vez, mas muda a direção. Ele impede que o desgaste siga invisível. Ele devolve escolha onde antes havia apenas reação. Quando aprendemos a escutar, o prazer volta a ser escolha, não fuga. O descanso deixa de ser culpa. O corpo deixa de ser obstáculo e passa a ser aliado. E a vida, mesmo com esforço, recupera ritmo, textura e sentido. Aprender a escutar o corpo não é sobre buscar equilíbrio perfeito. É sobre honestidade cotidiana. E honestidade, quase sempre, é o primeiro passo para viver melhor. O corpo não é inimigo. O seu corpo não está contra você. Ele não quer te atrapalhar. Ele quer te proteger. Quando aprendemos a escutá-lo, o tempo desacelera por dentro. As escolhas ganham mais verdade. E o prazer volta a ser aquilo que deveria ser, algo que sustenta, não que esgota. Se este vídeo te ajudou a perceber algo sobre o seu próprio ritmo, escreva nos comentários a palavra corpo. Não como algo a ser dominado, mas como algo que precisa ser escutado. Aqui, a filosofia é prática. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!